A ideia seria, então, fazer o seguinte, esses pilares, vamos fazer eles como se fosse nessa geometria aqui. Então, é um pilar de 5 metros, e mais essa pontinha aqui que eu vou deixar livre, porque depois a gente vai colocar a ponte rolante aqui, tá? Então, é essa geometria que eu vou querer fazer aqui no 3D. Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui na nossa geração 3D, e ele pede um ponto de inserção. Eu vou colocar ele aqui assim, mais ou menos, nessa região, para não ficar sobre a minha estrutura. Então, aqui, deixa eu dar um ESC aqui para mostrar para vocês como é que eu visualizo a coordenada. Eu venho aqui em nós, coordenadas, e aí eu vejo a coordenada de qualquer nó que eu queira da estrutura. Eu quero ver esse aqui. Ó, ela tá bem na origem, 0, 0, tá? Então, agora, para eu me localizar é mais fácil. Então, eu vou chamar de novo a geração 3D. E o ponto de inserção eu vou botar por aqui assim, um pouquinho para o lado dele. Então, meu ponto de inserção vai ser na coordenada menos 200, 2 metros mais ou menos daquele ponto, menos 200 em x, vírgula, 0, vírgula, opa, aqui eu troquei só um pouquinho. É menos 200, vírgula, 0, vírgula, 0. É coordenada x, y e z. E eu dou enter. Aí abriu a geração. Aquele ponto é só onde eu vou inserir o meu elemento, né? Vou escolher então esse pilar treliçado. Unidade está ok, quilo centímetro. Aqui, 5 metros, a altura que eu queria. A base menor eu vou adotar 600 milímetros, né? Então vai ser que 0,6 metros e 0,6 metros. E vou dividir em 5 módulos esse pilar. Aí eu vou dar um concluir. Ó, ele desenhou aqui bonitinho aqui do lado, tá? Agora, em cima dessa geometria, eu vou ter que trabalhar alguns itens também. Para ficar mais fácil, o que eu gosto de fazer quando eu trabalho com esse tipo de estrutura? Eu venho aqui e vou ter que copiar ela para todas as pontas. Só que eu não posso simplesmente apagar esses pilares, porque esses pilares já estão com carregamento de vento. Aqui, ó. Se eu apagar, eu vou perder tudo isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tipo um artifício para eu poder aproveitar esse carregamento que eu já tenho gerado. Eu vou botar ele aqui e vou começar a copiar eles. Vou desenhar barras, tá? Comando barras. Aí o ponto inicial daqui para cá. Isso aqui é só para eu me guiar, como se fosse uma guia auxiliar para mim. E aquele outro elemento aqui, se a gente voltar aqui no desenho, a gente vai ver que eu deixei uma pontinha aqui por causa da ponte que a gente vai colocar depois. Então, aqui é 1 metro, né? Porque a gente tem 6 metros aqui de altura da nossa tesoura. Nosso galpão, desculpa, pé direito. Então, eu venho aqui em barras, pego esse ponto e agora, como eu já capturei o primeiro ponto, agora o comando que eu vou usar para criar o próximo nó, né, seria arroba, aí é 0 em y, 0 em x, desculpa, 0 em x, 0 em y e 100, que seria 1 metro em z. E aí tá lá. Criei essa barrinha aqui. Agora, o que eu vou fazer? Como esse pilar aqui, essa face aqui, vai receber outros tipos de carregamento, não pode ser um elemento de treliça, porque eu vou ter, por exemplo, aqui no oitão, eu vou ter carregamento vindo de todas as direções, aqui de 2 direções, e aí não vai ficar estável a estrutura. Então, eu optei por colocar essa face aqui do meu pilar treliçado como sendo também um elemento de pórtico. Então, eu venho aqui em propriedades, seleciono essas barras aqui, confirmo com o botão direito. E aí, vou lá e coloco pórtico espacial. Deixo por enquanto o padrão aqui, né? Área e inércia unitária. E tá aqui então. Agora ele tá mais ou menos pronto para eu copiar para as outras partes da minha estrutura. Vou fazer o seguinte, eu vou congelar alguns layers para não me atrapalhar. Por exemplo, esse do contraventamento, as terças também. E acho que as tesouras eu também posso. Eu vou bloquear tudo, eu acho que. Deixar só os pilares mesmo. Isso. Agora vamos lá, então. Começar a copiar.
Agora você só tem que cuidar, de fato, onde vai chegar os pontinhos, tá? Porque senão vai dar uma confusão, então tem que fazer com um pouquinho de atenção. Eu vou usar o comando copiar, seleciono tudo isso aqui, e aí eu vou colando nos outros pontos. Todos os pilares que eu tiver aqui na estrutura. Nessa face, pelo menos. Pronto. Agora para o outro lado. No outro lado, claro, eu vou ter que virar esse meu pilarzinho. Porque essa parte aqui tem que ficar do lado de fora. Então, eu vou fazer uma outra... Vou copiar primeiro para lá. Vou jogar ele aqui pro lado só para poder fazer esse comando espelhar, tá? Agora, para eu virar ele, eu vou usar o espelhar, que é esse comando aqui. Vou selecionar. E aí, ele pergunta as barras que eu quero, são essas, eu confirmo. E aí, o primeiro ponto do espelho. Vou clicar aqui e o segundo aqui. E ele pergunta se eu quero apagar ou se eu quero manter. Eu quero apagar. Então, eu vou colocar aqui sim. E dou Enter. Aí, ele virou o meu pilarzinho. Agora, eu já posso chamar ele para cá, para essa face. Então, esse primeiro eu vou usar o comando mover. Mover barras. Então, pego ele aqui nesse ponto e jogo para cá. Pronto. Vou dar uma viradinha na estrutura para ficar mais fácil de eu enxergar essa face aqui, tá? Eu usei o comando Orbit, esse aqui de cima, para eu girar. Então, agora vamos começar a copiar de novo. Pronto. Então, acho que estão todos aqui, todos copiados. Deixa eu dar uma vista frontal para ver. Estão aqui, tá? Agora, só vamos ter, então, que manipular agora as ações para copiar, que vai ser um pouquinho mais trabalhoso, porque a gente tem muitos estados, né? Mas vai ser tranquilo. Até aqui, alguém tem alguma dúvida sobre essa manipulação, ferramenta da geometria? Ou a gente pode seguir? Tá. Então, vamos adiante. Mas aí, qualquer coisa, durante o processo, se vocês não entenderem ou for muito rápido, aí, por favor, vocês me chamem que daí a gente dá uma paradinha. Tá. Aqui, então, nós já no módulo ações, eu tenho ação permanente, sobrecarga, que eu não tenho aqui em cima desses pilares. Eu vou congelar congelar não, esconder esses oitões. Deixa eu vir aqui esconder, ferramenta de esconde a estrutura. Tá, ficou melhor. E agora, então, vamos para a parte do vento, olha. No vento, a gente vai ter todos esses carregamentos aqui que a gente vai ter que copiar para os nossos pilares treliçados para poder ficar com o carregamento ok, como era antes, no nosso pilar que era de seção cheia, tá? Vamos então. Comando que eu vou usar aqui, olha, os oitões é diferente o carregamento, tá? Então, eu vou copiar os oitões e depois eu jogo para os do meio. Para esse estado, pelo menos, o vento 0 graus vai ter diferença em todos os pilares, quase todos. Mas vamos lá, copiar, comando CP, aí eu seleciono a barra origem, né? E aí é que eu vou colar. É sempre assim, clico com o botão esquerdo e depois eu confirmo com o botão direito do mouse. Agora, esses aqui, que são os do meio, a gente pode fazer todos iguais, né? Então, eu vou copiar um e vou colando nos outros. Deu. Agora, esse aqui também é diferente, né? Que é o do oitão. Então, vai ter que ser separado. E agora, no outro lado também, a mesma coisa.
Isso a gente vai ter que repetir muitas vezes, tá? Porque todos esses estados aqui são estados de vento e tem carregamento nos pilares. Acho que eu não peguei aqui. Quando dá esse problema, às vezes a gente perde o ponto, então a gente dá um ESC e reinicia o comando, tá? Vou tentar fazer um pouquinho mais rápido, mas eu acho que não tem muita dificuldade aqui no comando. É só ter atenção para não colar no lugar errado o carregamento. Pronto, faltou do oitão. Beleza. Um vento foi, agora tem mais um monte de estados, né? Ventos 270, 0 e 180. Eu vou fazendo aqui qualquer coisa que vocês queiram me perguntar, podem perguntar, tá? Opa, aqui eu errei, ó. Quando acontece de a gente errar, eu copiei dos outros para esse aqui, né? Então eu venho aqui e uso a minha borrachinha e vou apagar esses carregamentos que eu botei aqui errado. Confirmo com o botão direito, ele vai abrir uma janela. E aí, quando acontece, por exemplo, aqui no Então, tem em várias direções o carregamento. E eu posso escolher em qual direção que eu quero apagar. Aqui, no caso, eu só tenho uma direção que eu coloquei, então só aparece aqui global em X. É essas que eu quero apagar. E eu bloqueei. E agora eu vou copiar direitinho. Então, vou lá, comando CP. Colei. Ah, tudo igual, podia copiar tudo junto, né? Vamos lá. Faltou então aqui do fundo. Eu vou salvar pra gente não perder qualquer coisa. Vento zero. Agora o vento zero, ele é diferente, né? Porque pelo ST vento ele gerou coeficientes diferentes, então os pilares estão com cargas diferentes. Então vou ter que ter mais cuidado na hora de copiar. Giovana, Oi? Giovana, no caso, se eu tenho todas as cargas iguais do pilar, não é o caso que você está fazendo, que a gente tem diferença, mas só para tirar uma dúvida. Se eu colocar ele no plano XY e copiar para o primeiro pilar, que vai aparecer frontalmente, né, ou então, e eu copiar essa carga para esse pilar, ele vai se repetir em todas, como a gente fazia as outras ações, ou não? Sim, se então são todas as cargas iguais, eu tenho o alinhamento perfeito da barra, então quando eu ponho ela aqui nesse plano aqui, ó, por exemplo, opa, Isso, XZ. Então, se eu tivesse todas iguais, eu simplesmente pegava aqui, dessa aqui e jogava aqui, direto. Não teria que ficar fazendo isso. Mas como eu tenho a distribuição diferente, eu vou ter que fazer, infelizmente, assim, dessa forma, tá? certo. Ok, obrigado. Nada. Ó, esses aqui já são iguais, ó. Então, é só copiar todas elas. Tá. Aqui
aqui eu acho que fiz todas certas. Aí, se por acaso vocês verem que eu copiei para algum lugar errado, por favor, me avisem, tá? Mas eu acho que eu tô fazendo certinho. Eu até, assim, ó, eu até tinha conversado hoje de manhã com o meu colega que é o programador, tá? De repente colocar uma opção lá nos pilares para gerar o pilar treliçado, daí não teria tanto problema assim, né? Tanta dificuldade de copiar esse carregamento. Aí ele ficou de avaliar depois isso comigo, mas seria bastante útil, né? Esse aqui já é 180, não, mas tem que tá. Esse aqui também tem algumas partes que é igual, né? Na verdade, o 180 ele repete o de zero, só que inverte a orientação, a direção, no caso longitudinal. Aqui é tudo bobagem, selecionei juntas diagonais. Vou apagar. Ó, a ideia agora é aparecer duas direções, porque eu selecionei todas elas e botei ele nesse pilarzinho. Vou copiar direitinho agora. Pronto. Eu não vou fazer o vento 270 porque ele só modifica a direção, tá? E aí eu vou passar direto para o PI 0 graus. Então vamos lá, é o V90 e esse aqui. Porque senão ficar muito repetitivo, vou fazer só mais esse aqui, que é o PI a vento 0 graus. Mas teria que ser feito, tá? Então depois eu completo o exemplo fora para não ficar muito. Senão a gente vai ficar copiando, 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 repetindo. Vai ficar muito cansativo. Ou parece que não, eu fiz bobagem aqui. Tá? Tá? E falta só esse aqui. Pronto. Tá, então assim, ó, esse aqui, o PI, pressão interna para vento 180, ele é só mudar a direção. Então, em vez do vento bater daqui, ele bate de lá para cá. Eu não vou repetir isso, fazer tudo isso, mas eu deveria fazer aqui, no caso. E esse aqui também, só que esse aqui é pro 90. Então, em vez de ser 90, vem daqui, dessa direção, tá? Tá, então, já fizemos todas as ações, agora eu posso sim apagar esses pilares e substituir por esses treliçados que a gente montou, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Deixa eu ver. Eu vou desbloquear a parte de cima, toda ela, acho que tá. E aí, esse aqui eu vou apagar só para. Eu vou congelar o de contraventamento para não me atrapalhar e eu acabar apagando eles. Isso. E aí, eu vou colocar ele nessa posição. Aí agora sim, ó, como eu tô aqui, tenho só, eu quero apagar tudo que tá atrás, aí eu posso botar nessa vista e apagar. Eu venho aqui, só não vou botar nessa vista agora, senão eu vou apagar o de oitão aqui. Esse aqui, não, mas eu posso apagar sim, tá, não tem problema, vamos lá. Vou apagar aqui, esse, esse, esses e esse. Se eu colocar numa vista 3D, eu vou ver que estão todos selecionados, ó, nesse alinhamento. E agora eu posso confirmar. Quero apagar, sim. Aí apaguei. Agora eu vou trazer eles todos para cá. Só que assim, ó,
o mover, eu não vou conseguir trazer dessa forma. Porque se eu colocar aqui, ele vai se perder na hora de botar os pontos. Porque se eu ponho assim, por exemplo, ó, nessa vista, e eu coloco como referência esse ponto, eu tenho um monte de ponto atrás desse, lá no fundo. Então, não vai poder ser feito dessa forma o comando de mover. Aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, vou chamar o comando de mover barras, seleciono e confirmo. Aí eu vou mudar a vista e aí ele vai me pedir o ponto base. O ponto base é esse aqui, em cima desse aqui. Pronto. Aí sim eu consigo fazer, tá? Vou repetir do outro lado. Você pode usar o arroba também, né, Giovana? Depois que eu aprendi a utilizar o arroba, a gente tem um ganho muito grande de produtividade, né? Sim, poderia sim. Eu gosto de colocar um pontinho assim na vista, mas dá para usar, dá para usar. Você pega o ponto como referência, arroba tanto para a direita, tanto para a esquerda, para cima, para baixo. Pode ser Isso, muito feito bom. também. Ok. Eu só queria, tipo, deixar claro que eu não poderia usar aquele comando que eu usei antes de copiar tudo para cá, porque ele não ia se localizar aqui, tá? Então, vamos usando um pouquinho, tá? Pronto. Então, tá feito aqui a parte do nosso pilar treliçado. Eu só vou botar a vinculação aqui no pezinho desses pilares. Esse aqui acho que era outro comando que eu não tinha entrado ainda com vocês, que era da vinculação. Eu clico aqui na aba Nós e Vinculação. Seleciono os nós, confirmo com o botão direito. Eu vou colocar um apoio aqui. Assim. Tá? Então tá mais ou menos pronta a nossa estrutura. Eu vou colocar só aqui as vigas de rolamento para a gente colocar depois a ponte, fazer o cálculo da ponte, tá? Da ponte rolante. Vou fazer o seguinte, vou congelar essa parte de cima de novo, esconder ela. E aí agora eu vou desenhar as viguinhas aqui em cima, tá? Entre um pilar e o outro. Eu vou já botar propriedades, que depois quando eu for copiar, já vai toda a propriedade para as outras, né? Então, eu vou colocar, então, propriedades. Vou colocar ela como sendo um elemento de pórtico. E vou colocar as continuidades nos extremos dela, para simular como se fosse uma viga biapoiada, tá? Então, aqui vem Y. Descontinuidades, tá? Como se fosse uma rótula aqui. Vou copiar agora. Tô só copiando as vigas de rolamento, tá? Deu. Acho que foi tudo. Deixa eu voltar toda a estrutura pra gente ver como é que ficou. Tá, acho que tá bom. Só uma coisinha, vamos ver se não deu nenhum problema aqui na parte de teste de consistência, tá tudo certo. Não deu nenhum problema, não. Vamos tentar analisar, só porque, assim, como eu mexi na geometria e Giovana, como eu tenho... Oi, boa tarde, Heitor. Depois, a hora que você pode rodar a estrutura aí, depois você só me mostra aonde que é o teste de consistência, onde está esse triângulo com essa exclamaçãozinha. posso voltar sim, não tem problema. Deixa eu cancelar aqui. Aqui em cima, ó. Do lado da Ah, tá. lâmpadazinha Não. que a gente apaga ou esconde a estrutura. Ah, tá ok. Exibe Não, alertas. E aí tá aqui bom. embaixo ele coloca o que se tem problema ou não, tá? Não, tá ok. Obrigado. Nada.
Então, como eu mexi com a geometria e tem barra de treliça, então eu sempre gosto de olhar como é que tá deformada, porque às vezes a treliça, assim, se tu coloca um pouquinho para um lado que sai do plano, já dá problema, tá? Então eu gosto de avaliar isso. E tomara que dê problema agora, que daí eu posso já mostrar para vocês como é que eu faço para consertar. Olha só, como eu falei para vocês, tem problema sim, ó. Que bom que eu consegui fazer dar o problema, que daí eu posso mostrar para vocês como é que conserta. Deixa só eu fazer uma vista melhor aqui. Naquele treliçado aqui dessa região, deu algum problema na hora que eu estava criando o meu treliçadinho. Deixa eu esconder uma parte aqui para a gente ver onde é que está o problema. Então, como é que eu sei que tem problema? Eu olho que isso aqui não é normal, a estrutura está voando, né? Aqui estão tudo comportadinho e aqui está voando. Então, eu já sei que nesse treliçado tem algum problema, nessa região. Como é que eu faço para arrumar isso? Eu vou na minha geometria. E aí é o seguinte, provavelmente uma desses pontinhos aqui ficou com uma coordenada diferente, tá? Vamos verificar aqui, deixa eu congelar esse layer. Como é que eu vejo as coordenadas? Eu venho aqui em nós, coordenadas. Seleciono todo esse treliçado aqui, tá? Confirmo com o botão direito. Olha, nesse plano aqui, ele tá na direção Y. Então, todos esses nozinhos no Y tem que ter a mesma coordenada. Esse primeiro pilar tá ok, ó, coordenada Y. Certinho, não tem problema. Vamos sair daqui. Agora, esse segundo pilar, vamos fazer a mesma coisa. Coordenadas. Seleciono aqui tudo. Ó, aqui já não deu. Ó. Então, um desses pontos não tá com a coordenada correta. Tá? Então, como é que eu vou corrigir isso? Aqui era 0, aqui o nosso pilar, a nosso suporte, a gente é feito a cada... Então, aqui deveria ser 500 a coordenada em Y. Ó, 500, né? Então, como é que eu corrijo isso? Coordenadas, seleciono todas elas e confirmo com o botão direito. Vou colocar aqui 500, que é a coordenada que eu deveria ter para todos esses pontos. E ok. Não se assustem que vai junto a vinculação, mas isso não tem problema, a gente pode tirar. Vem aqui desmarcar todos. Tá. Agora sim, todos eles estão com a coordenada 500. Beleza. Não tem um problema aqui. E aí passamos para o próximo, que eu acho que tinha vários aqui que estavam com problema, né? Aqui deveria ser a coordenada 1000 para Y. Não tá. Então vamos colocar 1000. Ok. Tá. Isso aqui, ele vai porque ele arbitra da ponta ali, da base, né? Não deveria mais, é só tirar. Aqui era 1000, então aqui é 1500. Vamos ver as coordenadas. Então, 1500 em Y. Ok. Vinculação. Tá. Vamos ver esse aqui de cima. Coordenadas. Acho que foi alguma coisa quando eu espelhei, né? Deve ter dado algum errinho de precisão. E aí não adianta, ele não aceita mesmo, você tem que dar uns resultados bem estranhos. Aqui, deixa eu ver se ficou certo, que agora eu me perdi, fiquei falando. 2000, ok. Então, aqui é 2.500. Tá. Isso aqui é 3.000, vamos lá ver. 3.000. Todos esses aqui dessa face eu fiz bobagem na hora de copiar ou alguma operação que deu um probleminha. Tá? Vamos ver se esse aqui também tá. Que é 13.500, né?
4.000. 4.000. Ok. Tá quase acabando a equação. Tá. Qual que estava certo já? Acho que eu já tinha arrumado. Vamos ver esse aqui do fundo. Tem que ser 5.000, tá? Ok. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos voltar tudo aqui e vamos ver como é que ficou essa deformada. Vamos ver se a gente conseguiu corrigir aquele problema, né? Pronto, vamos continuar. Eu não vou tentar ir direto para o resultado, ver se já se corrige. Ó, se corrigiu. Não tem mais aquelas barras estranhas. Então, sempre que vocês estão fazendo barra de treliça e dá essa loucura assim de barra voando, porque mesmo por mais que não tenha dimensionado, mas que tenha alguma propriedade, não pode acontecer esse tipo de comportamento de sair voando a estrutura. Exceto que tem algum problema. E o mais comum quando trabalha com a geometria de treliça é alguma coordenada que não casa com a outra e aí fica em zigue-zague a barra e já sai fora do plano, tá? Mas foi bom que aconteceu, que daí já explicamos essa parte, tá?